Ó, ontem eu estava falando sobre Primavera Árabe, não foi? Primavera Árabe foi uma série de protestos populares, movimentos populares, que foi estimulado pelas redes sociais. Tipo assim, as pessoas marcavam encontros em locais específicos de países que estavam passando por regimes ditatoriais ou regimes monárquicos, ou então por grande repressão política, ou então porque, sei lá, eram países onde existia muita censura na internet, enfim. Então as pessoas começaram a protestar, principalmente em torno de situações mais democráticas, de condições mais democráticas nesses países. E aí a Primavera Árabe, essa série de movimentos aí de protestos populares, surgiu no norte da África, no paísinho no norte da África, que é a Tunísia. Surgiu na Tunísia no ano de 2010 e se alastrou por alguns países do Oriente Médio, né, que faz parte da Ásia. Então, assim, aquela parte ali do norte da África e alguns países do Oriente Médio vivenciaram esses levantes, esses movimentos populares, que começou em 2010 lá na Tunísia. Aí, outra coisa, eles lutavam pelo quê, Ana Beatriz? Lutavam em prol de quê? De mais liberdades políticas, de direito de voto, né? Muitos países vivenciavam contextos de governos que estavam no poder há 30 anos, sei lá, há mais de 20 anos, e eles queriam mudar essa questão de controle de poder, né? Então, eles lutavam por regimes mais democráticos, com a questão do voto, lutavam também por mais direitos em relação às mulheres. Muitos países aí que a gente vivenciou, que foi enfrentado, que ocasionou na Primavera Árabe, eram países onde as mulheres elas não tinham muitos direitos. Então, uma das pautas do movimento, né, da Primavera Árabe era mais liberdade para as mulheres, certo? Envolvia também a questão dos direitos das mulheres. E outra coisa, então tem a ver também com a questão da internet, por menos censura na internet, tem a ver também que muitos países enfrentavam crises econômicas e que tinham alta taxa de desemprego, então as pessoas também lutavam por melhores condições de vida, por uma oportunidade de emprego, salário, etc. Né? E pronto. Basicamente é isso aqui, tá? Aqui mostrando bem direitinho, ó, quais os motivos que levaram a esses movimentos populares conhecidos como Primavera Árabe. E é chamado de Primavera Árabe porque atingiu países de população de maioria árabe, né? Por isso que é chamado de Primavera Árabe. Ok. Professora, deu certo? Deu. Em alguns países até que deu. Tipo assim, conseguiram, né, tirar do poder a galera que estava dominando o poder, controlando o poder há muito tempo. Realmente conseguiram depor alguns presidentes, algumas entidades políticas que estavam no poder há muito tempo. Só que em alguns países, embora tenha ocorrido até eleições para se eleger um presidente, um novo representante para aquele país, muitas vezes quem assumiu o poder era um outro sistema, uma outra pessoa que imperava ali a repressão, a ditadura, enfim. Então, assim, em alguns países, mesmo ocorrendo essa Primavera Árabe, essa onda de protestos, e eles conseguindo derrubar do poder pessoas que estavam no poder há muito tempo, não conseguiu mudar muito a realidade deles. Então, assim, são problemas que ainda persistem em vários países que enfrentaram a Primavera Árabe, certo? Mas nem todos, por exemplo, na Síria ainda não conseguiram colocar para baixo, né, derrubar ali o Bashar al-Assad, porque ele ainda continua no poder. Então, assim, tem alguns países que a Primavera Árabe se prolonga até hoje, né, esses movimentos, porque ocasionaram em guerras civis, ou porque, como por exemplo aqui o livro destaca, né, ó, na Tunísia e no Egito ocasionou em revolução nesses países. São países africanos, né? Na Líbia, o que aconteceu foi uma guerra civil lá. Então, assim, em alguns países aconteceu diversos movimentos internos que muitos ainda existem até hoje. Certas instabilidades políticas, desde 2010, 2011, 2012, ainda existem até hoje. Então, assim, são países que ainda enfrentam muitos problemas ligados à questão política, à questão de liberdades, né? Liberdade das pessoas, enfim. Então, são países que ainda precisam resolver uma série de conflitos internos. Aí, outra coisa. A Primavera Árabe, de certa forma, o início aqui desse tópico diz assim, que o norte da África sempre foi uma região bem dinâmica. Geralmente era uma região, um polo econômico dinâmico da África, a parte norte da África. Porque aquela parte norte da África é muito rica em petróleo, gás natural, é uma parte bem rica em recursos minerais, principalmente combustíveis fósseis. E a Primavera Árabe, ela atinge o norte da África. Então, ela também atingiu a economia desses países, também foi influenciada por causa desses movimentos. A gente sabe que países que enfrentam crises políticas, crises econômicas, ou uma crise sanitária, enfim, são países que tendem a sua economia, ela tende a ser afetada também por aquela crise que está acontecendo ali. Então, por exemplo,
essa semana foi divulgado que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele contraiu a Covid, não foi? Ele pegou a doença. E aí já houve uma modificação ali no cenário econômico. De repente, assim, já atingiu a bolsa de valores do país, porque gera uma certa instabilidade econômica, certo? A política, ela tem tudo a ver com a economia dos países. Então, quando ocorre uma série de protestos, onde o presidente do país ele é deposto, ele sai do poder, ou então está acontecendo ali uma guerra civil, isso atinge a economia daquele país também. Então, o PIB, que, né, representa tudo aquilo que é produzido, seja de bens ou de serviços, naquele país também é afetado, quando o país está passando por certas situações. Né? Então, aqui está mostrando isso aqui. Ó. As incertezas políticas e sociais derrubaram o PIB de muitos países, principalmente desses que tiveram, né, esses movimentos populares, conhecidos como Primavera Árabe. Agora vamos falar sobre a África do Sul. E a África do Sul em relação ao BRICS. Né? A África do Sul é considerada a potência regional africana, né? O país aí mais importante no quesito de comércio global com outros países, né? Tipo, o país que exerce uma função diplomática muito importante para o mundo todo, para a África e para o mundo todo, e é considerado realmente tipo, a maior potência regional africana. E é o país que faz parte de um bloco econômico, não, desculpa, de uma organização conhecida no mundo como BRICS, né? É o único país aí que faz parte do BRICS, da África, que faz parte do BRICS. Né? Brasil, Rússia, Índia, China e o Szinho de South África, África do Sul. A África do Sul ingressou, né, nessa organização, que não é um bloco econômico, o BRICS não é um bloco econômico ainda, pelo menos, é uma organização entre eles para promover integração maior entre eles, entrou no ano de 2011. Era só BRIC, existiu o BRIC. Aí, em 2011, numa reunião, numa cúpula de reuniões do BRIC, a África do Sul ingressou e aí virou BRICS. A África do Sul é considerada uma potência regional africana, não é à toa, não. É porque, na verdade, é um país muito rico em recursos minerais e também é um dos países que mais crescem, africanos, né? Que mais crescem no setor industrial, principalmente em tecnologia de ponta. O livro destaca aqui, né? Tecnologia nuclear, de armamentos, enfim, e outros tipos de produtos também. Então, tipo, é um país que desempenha um poder econômico, diplomático, né? Muito importante no continente africano como um todo. E aí, outra coisa, é um dos países africanos que mais mantém relações comerciais com países centrais do globo. Tipo, a África do Sul é um dos países, os países que a África do Sul mais mantém contato econômico são países como Estados Unidos, países da Europa Ocidental, né, que são os mais envolvidos, e países ali como, por exemplo, a China, né, que é um dos países que mais vem investindo dentro da África como um todo. Então, assim, a África do Sul é um país que consegue manter relações comerciais com países centrais na economia global. Né? Por isso que é considerada aí uma potência regional na africana. E sim, sem contar que é um país que também mantém relações comerciais com outros países emergentes, né? Bem importantes também, principalmente, sobretudo, na parte sul, né? Na parte sul que eu falo no hemisfério sul, como o Brasil e a Índia, né? Um país que também mantém bastante relações comerciais com esses dois países, o nosso e a Índia. Que os dois estão dentro do BRICS, né? Aí vamos lá. Aqui está explicando um pouquinho quais países africanos, de certa forma, afetam, podem aí chegar a ultrapassar ou já chegar à economia da África do Sul. Ei, deu uma travada aí. Deu uma travada na minha imagem. Não sei se deu travada no áudio. Para mim travou e depois voltou. Espero que vocês estejam conseguindo escutar. Se não tiver, me diga. Assim, alguns países ameaçam esse poderio da África do Sul, na África. Como, por exemplo, a Nigéria, que é cotada como a maior economia africana, o Sudão, aí seguido de Angola, Etiópia e Uganda. Esses países, eles, de certa forma, ameaçam um pouco a diplomacia, os interesses diplomáticos dos sul-africanos e econômicos da África do Sul. Aí outra coisa, aqui nesse segundo parágrafo vai explicar o quê? O que é que fez com que a África do Sul ingressasse no BRICS? Em suma, o seu grande crescimento industrial, né? Seu grande crescimento industrial promovido aí pela atração de muitas empresas transnacionais que passaram a se instalar no território, a produzir, enfim, e isso atraiu, de certa forma, olhares aí para o mundo todo, né? Um país que vem crescendo muito, principalmente desde os anos 2000, crescendo muito em termos econômicos.
Então, isso foi meio que favoreceu aí o ingresso desse país dentro dessa organização chamada BRICS. Deixa eu descer. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai. Novos parceiros comerciais na África. Uma das coisas que mais chamou a atenção de países no mundo, né, que são atraídos pela África, é a questão dos recursos naturais, né, dos recursos minerais, naturais, matérias-primas existentes no continente africano. Então, e sem contar que, tipo, ó, o forte aumento das exportações de petróleo por alguns países africanos atraiu diversos estrangeiros, né, diversos investidores estrangeiros. Então, a gente sabe que a África é um continente muito rico em recursos minerais. E quando eu falo de recursos minerais, eu não estou falando somente de petróleo, de gás, mas de vários outros tipos de recursos. Então, isso chama atenção aí para o mundo todo, né? Principalmente aqueles países que mais produzem e exportam produtos industrializados. A indústria chama muita atenção. Então, principalmente por causa do petróleo, né? O petróleo é um dos fatores que, de certa forma, ocasiona aí a ida de muitos investidores estrangeiros para a África, mas não só isso. Não só isso. Aqui na frente vai destacar mais alguns outros pontos. Aí vamos lá. O continente africano é um continente que aqui vai falar da presença da China, né? A China vem investindo muito no continente africano atualmente. Aí você faz, hoje, o que é que a China quer tanto na África? Ela tá em busca de quê? É porque ela é solidária, né? Os problemas sociais que ocorrem na África. É porque a China quer ajudar, né, as pessoas, os africanos e tudo mais? Não, né? Ela está em busca de quê? De uma mão de obra muito barata. Ela está em busca de matérias-primas, de produtos manufaturados. Ela está em busca de recurso energético, que também tem demais no continente africano. Então, ela está de olho nisso aí. A China é um dos países que hoje mais investem na África, certo? É um dos países que mais investem. Quem estaria, de acordo com o livro de vocês, né? Que eu acho que isso aqui já mudou, esse perfil aqui. Quem estaria no topo ainda seria os Estados Unidos, que mais investe, aí segundo o Reino Unido e terceiro a China. Mas eu acredito que esse cenário já tenha sido modificado. E a China hoje seria o país aí, fica coladinho com os Estados Unidos, que mais investem no continente africano como um todo. E como eu falei, né? É um país que visa essa questão das matérias-primas, porque é o país que mais produz e exporta produtos industriais do mundo, né? É a China, é o país que é líder na produção industrial mundial. Então, é um país que visa muito a matéria-prima, que tem abundância no continente africano, recursos minerais, que vai servir, de certa forma, para a sua produção industrial, e fontes energéticas, que também está ligada à questão industrial, né? Outra coisa, a China ela não vem investindo apenas nesses setores, não, né? Ela vem investindo muito dinheiro também em infraestrutura, de certa forma, infraestrutura para subsidiar a sua produção dentro do continente africano. Então, uma infraestrutura para escoar seus produtos de forma mais rápida, mais prática, né? Vai investindo em infraestrutura e em alguns projetos sociais, como educação, na área da educação e na área de saúde. Também vem investindo em outros setores. Ok? Olha, aqui está aqui, ó. Os setores que a mais investem em mineração, manufaturado e construção civil. E construção civil, que a China vem mais investindo. Agora, relações comerciais com o Brasil. A África é um continente que mantém bastantes relações comerciais com o nosso país também, né? E as áreas que o Brasil aí mais atua, principalmente na África subsaariana, que é a parte ao sul do Saara, as áreas que o Brasil mais atua são 5, né? São essas que estão descritas aqui: agricultura tropical, a parte de agricultura, né? Medicina tropical, também está ligada à questão da agricultura, e ensino técnico, energia e proteção social. Certo? São as áreas aí que o Brasil mais investe dentro da África subsaariana. Mas aqui no início vai dizer o quê? Ó? Nas relações comerciais com o Brasil, os países africanos, agora por parte dos países africanos, representam a possibilidade de parceria na exportação de serviços e tecnologias em setores específicos, como é o caso da pesquisa agropecuária e na produção de biocombustíveis. Isso da África em relação, né, ao nosso país. Então, existem sim boas relações comerciais, né, entre o continente africano e o nosso país. E isso tende a aumentar, né, com o tempo. Organismos de integração, para a gente finalizar esse capítulo aí. Nessa parte vai falar da União Africana, UA, né? A União Africana é uma organização que surgiu no ano de 2002 para promover uma certa, como é que eu posso dizer, integração dos países africanos. E todos os problemas que acontecem dentro da África, ligados à segurança, principalmente segurança, né? Uma guerra civil, um conflito entre um país e outro. Essa União Africana, ela
passa a tentar gerir esse problema, a tentar buscar solução, a acabar com aquilo que está ocorrendo. Então, é uma organização em prol de todos os países africanos, certo? Surgiu no ano de 2002, ela surgiu para substituir uma outra instituição que existia na África, que era a Organização da Unidade Africana, criada em 63. Então, hoje, o que existe mesmo é essa organizaçãozinha aqui, a UA, União Africana, ela existe até hoje, surgiu em 2012. Tem aí meio que 18 anos, né, de existência. Ela não envolve problemas relacionados apenas à questão de segurança, não. É claro que é uma das pautas principais dessa organização, mas, tipo assim, ela também tem um papel diplomático de representação para o mundo, né? Tem também uma preocupação com o comércio, com a economia dos países africanos, enfim. Então, ela é uma união mesmo de todos os países africanos, onde se busca melhorar as condições de vida e também quando eu falo de condição de vida, estou falando da questão da paz, da economia, e também de discutir problemas que ocorrem no continente como um todo, e que podem ser solucionados, né? Essa organização, ela cuida de tudo isso. Belezinha? Entenderam? Tem alguma dúvida sobre esse capítulo aí? Tá mais ou menos. A gente termina por aqui, ó. Ele terminou. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Se não tiver, vou só no dia da prova. Aí não rola, né? Vou fechar aqui. Vamos lá. Vamos começar o capítulo 11, já que você disser que não tem dúvida. O capítulo 11 vai falar sobre agropecuária no mundo. Agropecuária é a junção de dois tipos de economia, né? Dois tipos de atividades. Beatriz. Oi? Dá tempo? Falta 7 minutos? 7 minutos. Eu vou só conversar mesmo. Eu acho que eu não vou passar da primeira página, não. Mas vamos lá. Vou só dar uma ideia aí, uma visão. Pronto. Agropecuária no mundo se refere a dois tipos de atividades, né? Eu tô falando aqui de agricultura mais pecuária. E em relação ao mundo. Então, a gente não vai falar somente do Brasil. Vou falar do mundo agora. Segundo ano é só essa parte meia geopolítica, geografia humana, geografia econômica do mundo. E algumas coisas do Brasil que a gente vê, né? Pronto, agropecuária no mundo. No mundo, do mundo. A agricultura, ela sempre foi muito importante, né? Sempre não, Beatriz. Por quê? Porque teve um momento da história da humanidade que o homem ele era nômade, né? E ele não praticava agricultura. Aí você faz, e quando é que o homem passou a se fixar na terra? Quais fatores foram essenciais para que o homem se fixasse a um solo, a uma terra, passasse a morar em um local, a habitar mesmo? A gente diz que é o início da história, né? É o início da história. Quais fatores foram essenciais? Não sabem? O que é que promoveu a fixação do homem no solo? Água, o rio. Água, o rio. A água, o rio. E tem duas coisas que foram essenciais também. Quando o homem se fixou, se sedentarizou, né? O homem passou a ser sedentário, a se fixar o solo, a terra, a construir uma casa para morar, para ficar, e parar de ficar andando lá para o outro, quando ele era nômade. Quando ele desenvolveu a agricultura, passou a cultivar, né, no solo, e a gente sabe que as primeiras cidades, elas surgem próximos a rios. Celeste falou de rios aí, é importante isso aí também. As primeiras cidades surgiram nas proximidades de rios. Por quê? Porque justamente por causa que duas coisas fizeram com que o homem se sedentarizasse, né? A agricultura e a pecuária. Essas duas coisas foram essenciais. Quando eu falo em pecuária, eu estou falando de domesticação dos animais. Quando o homem começou a domesticar os animais, né? Começou a domesticar, criar animais para alimentação ou para a questão de força, para agricultura, né? Para tração animal, enfim. E também para transporte. Quando o homem passou a domesticar os animais e praticar a agricultura, ele se sedentarizou. Ele começou a se fixar no espaço. Essas duas atividades são essenciais para entender meio que o início da nossa fixação no espaço, certo? Agricultura e pecuária. Mas agricultura e pecuária, elas só passaram a existir mesmo por causa desse fator que Celeste estava falando aí agora há pouco, que é a questão dos rios, dos corpos hídricos. Porque as primeiras cidades, elas vão surgir exatamente nas proximidades de corpos hídricos, de rios. Então, aquelas civilizações do passado, tipo
as civilizações, aquelas cidades-estados mesopotâmicas, elas surgiram, aquelas pessoas começaram a se fixar ali. Assírio, babilônio, né, caldeus, tem um monte de gente, né, que vivia ali naquela... Porque a Mesopotâmia era um conjunto de cidades-estados, então um bocado de povo que vivia naquela região ali, entre os rios Tigre, né, o Tigre e o Eufrates. Então, repare que desde aquela civilização bem antiga, tipo os fenícios não, mas se bem o fenícios é um povo que vivia das águas também, do mar, né? A galera do Egito, eu tô falando de rio, a galera do Egito, né, a civilização egípcia surgiu ali nas proximidades, graças ao rio Nilo. Então, assim, muitas civilizações no passado, as pessoas no passado passaram a se fixar no solo justamente por causa de corpos hídricos, né? Que a partir do momento que aquelas várzeas daqueles rios estavam encharcadas, aí aproveitavam para cultivar e depois, né, aproveitar ali os frutos daquela agricultura para sobrevivência. Além de que a água servia para abastecer as pessoas, né, para higiene, para alimentação, enfim, para muita coisa. Então, para criação de animais, para domesticação de animais. Então, é isso, né? A agricultura e a pecuária elas são extremamente importantes para a gente entender o processo de fixação do homem no solo, na terra. Sim, e os rios, né? Os rios também são muito importantes, como o Celeste falou aí. Alguns alimentos modernos, como o trigo, o milho, a azeitona e a ameixa, surgiram em várias partes do mundo, em várias regiões, mas tiveram uma origem semelhante, né? Justamente pelo fato que o homem ele passou a espalhar culturas pelo mundo com o tempo. O mesmo ocorreu com a criação de animais que foram domesticados com o tempo, seja para a questão da carne, para o leite, ou então utilizados como força de tração, né, para o arado, para a moagem de grãos, enfim, para transporte, como moeda de troca, que já foi utilizado também os animais, infelizmente, para tudo isso. Regiões com indícios da domesticação de animais, carneiros, porcos, isso por aqui, carneiros, nessa região aqui da Ásia, né? Ásia, um pouquinho nada aqui da Europa, mas Ásia. Ásia, porcos também, ó, Ásia, Europa, um pouquinho da África. Aí, cabras, Ásia, principalmente Ásia. Bois, Ásia, praticamente Ásia, né? Animais, domesticação. Bois aqui, Ásia, Europa, África. É por isso que a gente diz que na história da humanidade, a gente divide, na verdade, os continentes conforme a história da humanidade. E existe a Eurásia, né? O Velho Mundo. O Velho Mundo é, na verdade, esses 3 continentes aqui, o Velho Mundo. Porque o homem teria surgido, hipoteticamente, aqui na África e migrou rumo à Ásia e à Europa. Aí a Eurásia mais a África. Eurásia é Europa mais Ásia, né? Europa mais Ásia, Eurásia. A Eurásia e a África constituem o Velho Mundo. Aí o Novo Mundo é onde a gente está, a América, e o Novíssimo Mundo é a Oceania, porque passou a ser colonizado lá pelo século XVIII, né? É o Novíssimo Mundo. É por isso que a gente chama isso aqui, ó, a questão da domesticação dos animais, né? Coincide realmente com essa questão da origem do homem e a dispersão do homem pelos continentes. Primeiro aqui na África e depois para a Eurásia. E depois daí para a América. E depois, no século XV, né? 15, 16. E no século XVIII, a Oceania. Nos últimos 500 anos, ocorreu um intenso intercâmbio de sementes, né? O homem passou a disseminar as sementes por várias partes do mundo. Tanto sementes quanto os rebanhos de animais também passou a circular, né? Por vários continentes nos últimos anos. Os espaços agrários sofreram grandes mudanças, principalmente com o aperfeiçoamento